Olá pessoal, hoje nós temos aqui a nossa lição 57 da comunicação total, na nossa página 203. Nessa lição nós vamos estar abordando hoje o gerúndio. E eu pergunto ali o que é o gerúndio. Gerund. What's gerund? Olha, esse tempo verbal eu diria que é um dos mais difíceis da língua inglesa para o brasileiro. Mas eu consegui encontrar uma maneira mais fácil de vocês aprenderem isso. Normalmente, vocês consultando esses livros de gramática, essas apostilas de cursinhos para vestibular e tal, tá? Eles ensinam da maneira que eu diria quadrada, maneira arcaica, porque a maneira arcaica ela exige que você memorize um monte de coisa, que você aprenda várias situações, tá? E essa maneira que eu vou ensinar a vocês é o caminho mais curto, é a coisa mais espetacular que tem. Mas, infelizmente, eu vou ter que dividir essa aula do gerúndio em umas 3 partes. Porque não pense você que você assista aí, se tiver um vídeo aí na internet de 7, 10 minutos, que você vai aprender o gerúndio. Não, você não vai, infelizmente não vai. Você vai aprender talvez a estrutura dele, né, que é com o ING. Mas conhecer o gerúndio a fundo, sem dúvida, você não consegue aprender em 10 minutos. Se eu pudesse fazer isso, eu faria para vocês aqui. Mas eu vou dar o caminho que vocês vão chegar lá. Tá? Eu dei no passado aula em cursinhos de vestibular e naquele tempo o ponto era sorteado no Brasil inteiro. E o gerúndio, eu lembro exatamente o número dele, era o ponto número 19. Quando saía esse ponto no vestibular unificado, a prova era inteira em cima do gerúndio. Então o pessoal afundava mesmo, porque ele exige uma opção de detalhes. Muito bem. Mas aí nós descobrimos essa maneira mais objetiva de vocês memorizarem o gerúndio. Vamos lá então. Então nós temos ali o seguinte: it is often mistaken with the present continuous due to the identical structural characteristic. Quer dizer, it is often mistaken. Ele é frequentemente confundido. Mistaken é confundido. Ele é muitas vezes, frequentemente, confundido with the present continuous, com o presente contínuo. Due to, devido a, the identical structural characteristic, devido à característica estrutural que é idêntica. Both have ing. Ambos têm ing, in their form, na sua forma. They are identical in appearance. Eles são idênticos na aparência. Only that. Somente isso. Então, temos ali a tradução escrita em preto. Ele é frequentemente confundido com o presente contínuo devido às características estruturais idênticas. Ambos têm ing em sua forma. Eles são idênticos na aparência, só isso. Bom, vamos ver então agora ali mais um detalhe sobre o gerúndio. The gerund works grammatically as a noun in a sentence. Ali está dizendo o seguinte, que o gerúndio trabalha, funciona gramaticalmente como um substantivo em uma frase, em uma sentença. Noun é substantivo, ok? The gerund works grammatically as a noun in a sentence. The continuous present shows that an action is taking place or will take place immediately. E o presente contínuo, ele mostra que uma ação está acontecendo, está ocorrendo, taking place. To take place é ocorrer, acontecer, ou acontecerá imediatamente. O ing, a coisa é o nosso ando, indo, que mostra um certo movimento. Agora ele se confunde com o gerúndio, tá? O gerúndio também tem esse ing, é só que o gerúndio ele funciona como se fosse um substantivo. E o grande detalhe é esse, gente.
O gerúndio é um verbo que faz as vezes de um substantivo. Essa é a definição do gerúndio em inglês. O gerúndio é um verbo substantivado. Portanto, o que nós temos que saber é se o gerúndio está, ou melhor, no caso, se o verbo está ou não substantivado. Porque a nossa confusão é que nós usamos tanto o gerúndio como o modo infinitivo. Agora, usar o modo infinitivo numa situação substantivada com o substantivo, isso em inglês eles não fazem. Então, por isso que entra o ing. E muitas das vezes isso fica uma coisa um tanto quanto estranha para nós, para a nossa estrutura, né? Então, veja bem, vamos entender ali. O gerúndio funciona gramaticalmente como um substantivo em uma frase. O presente contínuo mostra que uma ação está ocorrendo ou ocorrerá imediatamente. Em resumo, in summary, to understand the gerund, we have to know that it works as a noun. Então, para entender o gerúndio, nós temos que saber que ele funciona como um substantivo. Esse é o grande segredo do negócio. It has a function of a noun. Just that. Ele tem a função de um substantivo, apenas isso, só isso. Então, em resumo, está aí a tradução embaixo, para entender o gerúndio, temos que saber que ele funciona como um substantivo. Tem uma função de substantivo, só isso, apenas isso. Vamos dar aqui exemplo, para vocês observarem. Olha aqui embaixo o exemplo na letra A. Na letra A, eu coloquei o presente contínuo. Veja bem, eu estou ouvindo música. I'm listening to music. A tradução disso caiu para a página seguinte, mas eu estou explicando aqui. I'm listening to music. Eu estou ouvindo música, eu estou fazendo a ação de ouvir a música, eu estou ouvindo nesse momento, estou escutando música, tá? Isso aí é forma contínua, isso aí não é gerúndio. Agora, o gerúndio está na letra B. Se eu digo, listening to this song, I remembered my girlfriend. Veja bem, ouvindo esta canção, essa música, eu lembrei da minha namorada. Ouvindo esta canção. Bom, aí é gerúndio. Porque, veja, o gerúndio, como disse você, ele é um verbo substantivado. O que caracteriza o substantivo é que você pode colocar o, ou a, ou os, ou as, ou por isso, ou por aquilo, por esse motivo, antes do verbo. Então, quando eu falo listening to the song, ouvindo essa música eu lembrei da minha namorada, seu gerúndio, é como se eu estivesse dizendo, olha na linha de baixo, eu coloquei the listening to the song, o ouvir essa música, o fato de ouvir, o ouvir essa música, me fez lembrar da minha namorada. O ouvir a música, quando cai esse o antes, ele está no gerúndio. Se você consegue colocar um o, ou pelo fato de, ou por algum motivo, antes do verbo no infinitivo, ele está no gerúndio. Então ele está substantivado. Por isso que em inglês eu não posso colocar ali to listen to the song. Eu tenho que falar ouvindo essa música. Mas no português isso aí também coincide para nós. Ouvindo essa música, eu lembrei da minha namorada. Tá certo? Então, o ouvir essa música, o fato de ouvir, me fez lembrar da minha namorada. Vamos ver aqui a página seguinte. Então, na página seguinte eu coloquei apenas ali já a tradução que eu já falei anteriormente, que infelizmente de uma página para outra vem um corte, né? Então, olha lá, na letra A, estou ouvindo música. Presente contínuo, estou ouvindo música. É o ato de ouvir, estou ouvindo música. Agora, ouvindo essa música, lembrei de minha namorada, aí é o gerúndio. O ouvir essa música, vou ter até ali, entre aspas, o ouvir essa música me fez lembrar da minha namorada. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha, na letra C. I'm going to work. Do you want to come along? Aí também é presente contínuo. Eu estou dizendo, eu estou indo para o trabalho, ou eu estou indo trabalhar. Você quer vir junto? Eu estou indo trabalhar, estou fazendo a ação de ir. Então é uma forma contínua, o nosso ando, indo. Eu estou indo trabalhar, você quer vir junto? Agora, veja o gerúndio na parte de baixo. Going to work this morning, I bumped into John. Esse going to work já é o gerúndio, né? Significa indo trabalhar esta manhã, né? Indo trabalhar esta manhã, eu esbarrei no John, eu dei um encontrão com o John.
Isso é o gerúndio. Esse indo trabalhar, quer dizer, pelo fato de ir, né, trabalhar esta manhã, o indo trabalhar esta manhã, né, eu tive a oportunidade de me deparar com John, bump into, é quando você encontra alguém assim também, sem estar esperando, pode ser um encontrão. Eu esbarrei com ele, topei com ele, não era a minha intenção. Então, going to work this morning, I bumped into John. Esse going to work está no gerúndio, indo trabalhar esta manhã. Mas se eu estou falando, eu estou indo trabalhar essa manhã, aí já não é mais gerúndio, aí é a forma contínua do presente. Vocês estão entendendo quando é que é uma coisa e quando é que é outra? Muito bem. Então eu coloquei aqui também o seguinte, que grammar books give you lots of situations to memorize, to master the use of gerund, but it's not necessary. The only thing you have to know is if it works as a noun. Então, o que eu estou dizendo ali é o seguinte, os livros de gramática fornecem muitas situações para memorizar, com o sentido de você dominar o uso do gerúndio. Tem, entendeu? Uma série de coisas. Mas isso não é necessário. A única coisa que você precisa saber é se ele funciona como substantivo. Os alunos ficam espantados, falam assim, olha, depois de preposição, você não pode usar o modo infinitivo, tem que usar o gerúndio. Aí o aluno de vestibular não é um cara que estuda inglês normalmente, ele está querendo passar no vestibular, aí ele me pergunta, professor, o que é preposição e quantas são? Eu falo assim, olha, aí que está, tem mais de 100 preposições, tá? Mas você não se assuste não, porque você tem que fazer igual criança não sabe o que é preposição, no entanto ela vai usar a preposição, porque não precisa saber preposição, você tem que saber o que significa a palavra, por exemplo, antes, depois, isso é preposição. A criança sabe usar o antes, sabe usar o depois, né? Sem precisar saber que isso tem nome de preposição. Aquele caso que eu já disse anteriormente. Você não precisa saber o que é um adjetivo, o que é um advérbio, o que é uma conjunção para você falar uma língua. Você tem que bater na estrutura básica da língua. É o que as crianças fazem, 6, 7, 8 anos, elas não sabem isso. Mas elas falam. Elas são produtos do meio, se elas estão no meio que as pessoas se comunicam de maneira correta, elas têm que aprender a falar de maneira correta. E vai aprender como? Ouvindo, saturando aquela estrutura, batendo naquilo. É tudo memória. Você não tem raciocínio para isso, é memória. Muito bem, então a única coisa que você tem que saber é se funciona como substantivo. Mas para saber se funciona como substantivo, evidentemente que você tem que ter um conhecimento de vocabulário básico. Um vocabulário básico é necessário. Você sabe na tradução, você percebe se ele está ou não substantivado. Entendeu? Bom, eu coloquei mais ali embaixo, mais um detalhe. Let's see some more examples that may look strange in Portuguese at the first moment. Quer dizer, vamos ver mais alguns exemplos que podem parecer estranhos em português, né? Em um primeiro momento, tá? Às vezes, num primeiro momento, parece estranho. Por isso, porque nós não usamos o gerúndio dessa forma, simplesmente como um verbo substantivado. A gente usa, às vezes, nesses casos que eu coloquei aqui, e às vezes nós usamos o infinitivo. Não, eles não, só usam, se tiver substantivado, como gerúndio, tem que ter o ing. Vamos então para a página seguinte, vamos lá. Na página seguinte, eu coloquei lá em cima, I say strange, eu digo estranho, né? Falei que era estranho. In Portuguese, the gerund is not considered a noun in all situations. Eu digo estranho porque no português, o gerúndio ele não é considerado um substantivo em todas as situações. Ele é em algumas e outras a gente acha que ele não é. Muito bem. In many cases, em muitos casos, we use the infinitive instead of. Instead of, em vez de. Nós usamos o infinitivo em vez do gerúndio. Which causes difficulty to understand. Né? Causa difficult to understand. Causa dificuldade. Ok? Difficulty to understand. Então, causa dificuldade para entender. Então, digo estranho porque em português o gerúndio não é considerado um substantivo em todas as situações. Em muitos casos, usamos o infinitivo em vez de gerúndio.
o que causa dificuldade de compreensão. Veja bem isso aqui agora. Isso aqui é outro caso que fica para nós só estranho. Mas vamos analisar para vocês entenderem. Exemplos, olha. In English we say. Em inglês nós dizemos swimming is an excellent exercise. Teria estar escrito ali swimming, que está no gerúndio. E você vai querer traduzir nadando é um excelente exercício? Fica estranho falar, nadando é um excelente exercício. Você vai falar assim, não, eu vou dizer nadar. Então eu botei aqui a explicação. Em português, we don't say that way. Em português nós não dizemos assim. We say, nós dizemos, to swim is an excellent exercise. Porque to swim é nadar. Mas eu não posso escrever dessa forma em inglês, está errado. Eles não falam isso, apenas coloquei entre aspas para você ver o que nós falamos. Não é? Nós falamos assim. E eles falam da maneira acima, que swimming is an excellent exercise. E nós usamos o infinitivo, to swim, e não o gerúndio swimming. Agora, mas veja, estranho, parece? Não, não é, repara, é só você fazer a seguinte pergunta: nadar é um excelente exercício. Se você perguntar o que é um excelente exercício, o nadar, cabe o antes do verbo, o nadar, o fato de nadar. O fato de nadar é um excelente exercício, o nadar. Então, quando cabe esse o antes do infinitivo, ele está substantivado. Então, o que caracteriza o substantivo é que você pode colocar o ou a antes dele. Isso é uma característica básica do substantivo, certo? Então, eles falam nadando é um excelente exercício. Eles não falam que nadar é um excelente exercício. Perceberam a situação? Olha, então vamos lá. In English we say swimming is an excellent exercise. Então, nadar é um excelente exercício. Está escrito nadando. Mas é porque está substantivado. Eles então não vão usar o infinitivo nadar, mas vai colocar nadando. Se está substantivado, é gerúndio. Em português, we don't say that way. Em português, nós não dizemos assim. Nós dizemos, we say, to swim is an excellent exercise. Isso ali que está entre aspas, você não pode dizer. Isso eu estou dizendo como nós falamos em português. We use the infinitive to swim and not the gerund swimming. Nós usamos o infinitivo nadar e não o gerúndio nadando. Então, aqui em português está escrito isso aí, a mesma coisa. Olha, em inglês dizemos nadando é um excelente exercício. Porque eles precisam entender como eles falam. Em português não falamos assim, dizemos nadar é um excelente exercício. Usamos o infinitivo nadar e não o gerúndio nadando. Vamos para outra página, vamos ver mais uma situação, porque assim fica mais fácil. Bom, um outro exemplo, another example. Eu coloquei ele em cima, olha. Eating too much is bad for your health. Literalmente está escrito, tem a trilogia aqui embaixo no preto. Comendo demais é ruim para a sua saúde. Mas a gente não fala comendo demais, a gente fala comer demais é ruim para a sua saúde. Mas então, esse comer demais que nós estamos usando ali também, que eu coloquei entre aspas, está errado. Isso é a maneira como nós falamos, só para você entender. Comer demais é ruim para a sua saúde. Você fala assim, o que é ruim para a sua saúde? O comer demais, o fato de comer demais. O comer demais é ruim para a sua saúde. Observaram como ele está substantivado? Porque ele come o o antes. O comer demais faz mal. Tá? Então, isso aí é gerúndio. E quando ele está substantivado, ele vai ter que ter o ing. Isso que eu estou explicando para vocês aqui não está nas apostilas de cursinho de vestibular. Isso não está nos livros comuns. Isso aqui é um conhecimento que eu já tenho de anos e anos de estrada e que debati com alguns americanos lá nos Estados Unidos. Então, gente, isso aqui não está em qualquer livro, tá? Não é todo mundo que sabe. Vocês podem procurar por aí. Eu vou dar outras situações para vocês observar. Muito bem. Então, olha lá. Em português nós dizemos comer é ruim para a sua saúde. Mas eles não falam, eles falam assim, comendo é ruim para a sua saúde. Comendo demais, tá? Então, isso aí é que é o básico da coisa, tá certo? Então é importante você saber isso. Aí eu coloquei aqui embaixo em destaque isso aí, tá? E botei o seguinte, por que isso ocorre? Por que essa diferença das duas línguas, tá? Nós falamos de um jeito, eles falam de outro. Eles querem usar o gerúndio e nós estamos usando o infinitivo. Comer demais faz mal à saúde. Eles não vão falar isso, vão falar comendo demais faz mal à saúde.
O que faz mal à saúde? O comer demais. Come o O na frente, então está substantivado. Se está substantivado, tem que usar o gerúndio. Então eu botei aqui, olha, por que isso ocorre? Por que essa diferença nas duas línguas? É simples. Na língua inglesa, segue-se a definição do gerúndio. E eu já falei lá atrás para você que o gerúndio é o verbo substantivado. É o verbo que funciona na frase como se fosse um substantivo. Entenderam? E o que caracteriza o substantivo é que você pode colocar o O ou A, ou pelo fato de, ou por causa de, alguma coisa antes do verbo. E ele vai funcionar. Tá? Então, se o verbo estiver substantivado, teremos que usar a terminação ing. Fim de papo. Portanto, não se usa o infinitivo. E nós não vamos achar estranho. Muito bem. Mas ainda vamos achar estranho. Eu, na nossa próxima aula, eu vou dar alguns exemplos para vocês, que vocês já devem ter visto. Alguns alunos memorizam aquilo como se fosse uma expressão idiomática, sem saber por que aquilo é aquilo. Isso aqui é interessante. Tem que saber o porquê da coisa para ficar mais fácil você entender. Tá? Quando a gente memoriza sabendo o porquê que está memorizando, melhor. Se você não sabe porquê, vai ter que memorizar. Vai ter que memorizar puro e simples. Tá? Então, olha, portanto, o que temos que fazer é identificar se o verbo está substantivado ou não. Aí está toda a verdade sobre o gerúndio. No português, podemos usar o infinitivo ou o gerúndio. O português é mais flexível nisso aí. Mas para nós, causa um problema, porque nós não o fazemos dessa maneira, e a gente não fazendo dessa maneira, a gente gostaria talvez que eles fizessem dessa maneira, mas eles não vão fazer, a língua deles é diferente da nossa. Tá? Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula aqui hoje, tá? Não percam a próxima aula, tá certo? Porque senão vocês não vão saber com profundidade como é que é o gerúndio. Temos ainda outras coisas para esclarecer a vocês, tá certo? E se vocês gostaram, deixa aí o seu like. Quem não assinou o canal, se por acaso desejar se tornar um subscriber, né? Um inscrito, eu vou ficar grato, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Thank you.